Olá amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação e eu trago mais uma raridade nesse vídeo de música. Falando de música, eu falo de um gênio da guitarra, o maior guitarrista de todos os tempos, disso ninguém discute, chamado Jimi Hendrix. Jimi Hendrix fazia coisas inimagináveis com a guitarra. Ele tocava guitarra com os dentes, tocava fogo na guitarra, enfim, fazia loucuras no palco, como vocês podem ver em imagens aqui no YouTube mesmo, de Woodstock, de outros festivais também, só que ele morreu muito cedo, E eu trago aqui uma raridade que saiu na Zero Hora dos anos 90, mais exatamente setembro de 1990. Essa raridade aqui que se chama Jimi Hendrix, morria há 20 anos. Jimi Hendrix morreu em setembro de 1970. Então essa matéria é de setembro de 1990, porque há 20 anos morria Jimi Hendrix, diz esse jornal aqui, ó, Zero Hora, escrito pelo grande crítico de música Gilmar Eitelwein, que escreveu anos na Zero Hora, né? E nesse jornal aqui também tem um relato aqui dos Smog Fog, que era uma banda daqui, ó. Claro que tá, né? Você vai ver aqui Smog Fog no Porto de Elis, quando existia o Porto de Elis, grande reduto aí de artistas gaúchos, né? E o Smog Fog, para quem não sabe, era uma banda aí hermeto pascualina. Olha só que loucura. Quem não conheceu Smog Fog não sabe o que perdeu. É talento puro do rock gaúcho. Mas não quero falar do Smog Fog. Outro dia eu vou trazer outros jornais, outras matérias interessantes do rock gaúcho que eu curto muito, tá? Curto muito mesmo, tá? Mas há 20 anos morria Jimi Hendrix. Quero falar disso nesse vídeo, porque Jimi Hendrix, para mim, é o maior instrumentista do rock mundial. Nem falo em guitarra, falo em instrumentista, porque não tem nenhum artista que chegou perto de Jimi Hendrix. Diz a matéria, os gemidos alucinantes de sua guitarra, atacada a dentes ou movida a fogo. As roupas coloridas e a coreografia sensual fizeram dele a corporificação do psicodelismo dos anos 60. Palavras aí do Gilmar Eitelwein, grande crítico da imprensa gaúcha dos anos 90. O superstar negro revolucionou a forma de tocar rock ao fundir blues e eletrônica, obtendo como resultado um trovão sonoro que abriu novas perspectivas à guitarra e ao próprio movimento. O exorcismo sonoro imposto em seus rituais de sexo com a guitarra trazia à cena os sons de bombas explodindo, rajadas de metralhadoras, silvo de jatos e ronco de helicópteros. Assim foi quando ensurdeceu o público na manhã final do Festival de Woodstock em 69, firmando-se como um deus para o público da geração Paz e Amor. Pois Jimi Hendrix é uma lenda do rock, da música, da guitarra. Depois dele veio Eric Clapton, veio Jeff Beck, né? Veio outros guitarristas excelentes aí, mas ninguém consegue superar Jimi Hendrix. De família americana pobre, Jimi estudou gaita de boca e violino até que aos 11 anos seu pai, Al, lhe deu a primeira guitarra. Com 11 anos, aprendeu a tocar de ouvido os mestres do blues como Muddy Waters, B.B. King e Chuck Berry. Autodidata, criou um estilo pouco ortodoxo, tocando uma guitarra direita com a mão canhota. Aos 14 anos já animava bailes e aos 16, após ser expulso da escola, passou a ajudar o pai jardineiro. Foi tocar na banda de Little Richard, o primeiro herói andrógeno do rock, no verão de 66. No Café Al Gogó. Esse local aí era no bairro americano Village, era um ponto de encontro, né, de feras como, olha só, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, e Hendrix chamou a atenção de Linda Kate, que no à noite acompanhava o Rolling Stone Kate Richard. Foi ela quem o indicou para tocar na banda The Animals. O baixista do Animals, Chess Chandler,
incentivou Jimmy James a adotar o nome Jimi Hendrix, zarpar para a Inglaterra e montar seu trio, o The Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix, com suas roupas extravagantes, cravejadas de pedrarias, longas franjas e seu enorme cabelo Black Power, começava a formar uma imagem e ser badalado pelos meios. Após lançar o primeiro compacto chamado Hey Joe, Jimmy passou a radicalizar em palco, escandalizava a plateia com rituais onde tocava fogo na guitarra. Verdade, ele tocava fogo na guitarra, praticava sexo com a guitarra praticamente no palco, claro, né? Não de forma direta. Até que apareceu num dos grandes festivais do rock, o Monterey Pop. Isso aconteceu na Califórnia, naquele palco em julho de 67, nasceria outra das maiores estrelas da constelação pop deste século, ou melhor, do século passado, né? Janis Joplin. O primeiro LP saiu em setembro de 67, Are You Experienced? Um sucesso. Jimmy recém completara 25 anos e sua vida já tomava um ritmo alucinante. Eram shows, eram excursões, eram badalações, eram propostas de tudo quanto é tipo que o levavam à instabilidade emocional. E aí entra a questão das drogas, que na verdade nem foi tão forte assim como muitos afirmam. Ele nunca usou drogas pesadas, escreveu Roberto Mugiati no livro Rock, do Sonho ao Pesadelo, mas recorria constantemente ao LSD para abrir a experiência, disse ele certa vez, além de uma quantidade grande de excitantes e tranquilizantes para segurar a barra do show business. O baixista Noel Redding, que trabalhou anos com ele no Jimi Hendrix Experience, publicou um livro nos Estados Unidos em 1986, onde conta casos cabeludos envolvendo sexo, drogas e roubalheiras mafiosas por parte do empresário Chess Chandler e seus sócios Mike Jeffrey. Nele, Redding afirma que a certa altura, Jimmy, todos nós sentíamos que precisávamos estar chapados para tocar nossa música. Em vida, ele deixou apenas 6 LPs gravados, mas após a sua morte, com pirateações, mais de 100 álbuns foram lançados. O Woodstock foi o último brilho de Hendrix. Ele tocou apenas 10 minutos na manhã final do festival. Naquele ano, anteciparia o pensamento que Lennon tornaria famoso mais tarde. Comecei a pensar no futuro e senti que esta era musical desencadeada pelos Beatles tinha chegado a um fim. Na manhã de 18 de setembro, sua namorada alemã Monika Dannemann o encontrou na cama afogado numa poça de vômito. Dias depois, o laudo: morte por sufocação causada pela inalação de vômito após intoxicação por barbitúricos. Na verdade, a sua morte é cercada de mistérios. Mas disso falaremos mais tarde, num outro vídeo, quem sabe. Jimi Hendrix falou certa vez: quando eu morrer, não quero funeral, quero uma jam session. Assim, seu corpo foi levado para Seattle, onde o pai de Jimmy e uns poucos amigos o enterraram ao som de When the Saints Go Marching In. Era 1º de outubro. 4 dias mais tarde, morria outra lenda chamada Janis Joplin. Com eles, Janis e Jimmy, toda uma geração deixava suas utopias para trás. Jimi Hendrix e Janis Joplin, uma diferença de 4 dias entre uma morte e outra. 4 dias que realmente contam toda uma história, toda uma geração de roqueiros insubstituíveis. Jimi Hendrix, um instrumentista de raro talento. Surgirá alguém melhor do que ele? Surgirá alguém mais criativo que ele? Essa é a pergunta que fica. A todos, um beijo no coração e fique com Deus.